Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Nesta aula, nós vamos aprender um pouco sobre ângulos e polígonos. Professora Lisley, beleza então? É hora de começarmos os estudos. Ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, no vértice, e são medidos em grau. Na figura, se vocês observarem, nós temos o vértice, que é representado pela letra O, e os lados OB e OA. O ângulo é indicado pela representação AOB ou BOA, ou simplesmente O. Lembrando que todos esses O teriam um acento circunflexo representativo. Um ângulo pode ser medido através de um instrumento chamado transferidor e que tem o grau como unidade. No caso, o ângulo AOB, olha o acento circunflexo no O da figura, mede 40 graus. Aqui nós temos um exemplo de transferidor e o ângulo medido nele é 40 graus. Indicação, medida do ângulo AOB, 40 graus. Aplicações dos ângulos no dia a dia. Aqui eu coloquei uma foto para estar representando para vocês algumas das aplicações. Podemos observar o ângulo ao abrir uma tesoura, entre os ponteiros do relógio, ao fazer uma atividade física, ao andar de bicicleta, ao chutar uma bola ao gol, ao cortar um pedaço de pizza. E são infinitas as situações que nós fazemos os usos dos ângulos. Conforme as suas medidas, os ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele que mede menos do que 90 graus. Olha a sua representação. Aí nós temos um ângulo de 40 graus. Qualquer ângulo menor que 90, ou seja, 80, 70, 60, 50, 40, 15, 20, qualquer ângulo que meça menos de 90 é chamado de agudo. Ângulo reto. O ângulo reto mede o mesmo que 90 graus. Ele é representado por duas semirretas, sendo que uma está na vertical e a outra na horizontal. E entre essas semirretas, sempre vai aparecer esse símbolo, esse quadradinho que indica 90 graus. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso mede mais do que 90 graus e menos do que 180 graus. Ou seja, qualquer medida maior que 90 e menor que 180 é classificada como um ângulo obtuso. Aí no exemplo nós temos um ângulo de 145 graus. Ângulo raso. O ângulo raso, também conhecido como meia volta, mede o mesmo que 180 graus. Olha ele aí. Toda vez que o ângulo tiver a medida de 180 graus, ele é chamado de ângulo raso. Ângulos complementares são aqueles que juntos medem 90 graus. Se eu tenho dois ângulos e faço uma adição entre eles e a soma resulta em 90, eles são chamados de complementares. Aí no exemplo nós temos um ângulo de 60 e um de 30. Se somarmos 60 mais 30, vai ser 90. Eu posso chamar essa soma de ângulos complementares. Ângulos suplementares são aqueles que juntos medem 180 graus. Ou seja, quando eu tenho dois ângulos e somo e o resultado encontrado é 180, eles são classificados de suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles cujos lados se opõem aos lados de outro ângulo. Aqui no exemplo, nós temos duas retas concorrentes e no vértice O
se vocês observarem, há dois ângulos demarcados, opostos, um de um lado, o outro do outro. Isso é que chamamos de ângulos opostos pelo vértice. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre os polígonos. O polígono é a região do plano limitada por uma linha poligonal fechada. Observe, exemplos de polígono. Aqui nós temos uma figura de 4 lados, que chamamos de quadrilátero, e uma figura de 5 lados, que chamamos de pentágono. Essas linhas que dão origem ao plano é o que nós chamamos de polígono. O polígono, ele pode ser classificado em convexo ou não convexo. Como que eu percebo a diferença? Observe a ilustração. No exemplo 1, nós desenhamos dois pontos dentro do mesmo polígono. Ao traçar uma linha ligando esses pontos, nós temos as linhas todas dentro da figura. Nesse caso, o polígono é convexo. No segundo exemplo, quando eu coloco dois pontos dentro de um polígono, traço uma linha e parte dela ficou fora do interior da figura, nós classificamos ele como não convexo. E os lados e vértices de um polígono? Aqui nós temos um quadrilátero ou um polígono formado de 4 lados. Observe que nas extremidades, ou seja, nos seus cantos, eu coloquei as letras maiúsculas A, B, C e D. Essas letras representam os vértices do polígono. E o encontro delas, ou melhor, a distância entre uma letra e outra consecutiva ou seguida, é o que a gente determina ou chama de lado. A, B. Saí de A, parei no B, lado AB. Saí de B, parei no C, lado BC. Saí de C, parei no D, lado CD. Saí de A em direção a D, lado AD. Entenderam? E para finalizar, nós iremos conhecer agora alguns nomes dos polígonos. Segundo o número de lados, os polígonos recebem nomes especiais. Vamos observar a tabela. 3 lados, ele é chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. E assim por diante. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Fiquem em casa, se cuidem e até semana que vem. Saudades de todos vocês.